Bom dia, olha eu aqui de volta. Acabei de voltar de férias. Teremos hoje uma formação do pessoal do Conviva, muito legal, com a colaboração aí da Alcione Marques, da Neuroconnect, do Anderson Rosa e da Ilana Henrique. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para apresentar, então, uma pauta muito interessante e pertinente, considerando que nós estamos no mês da valorização da vida. Então, o Conviva, juntamente desses parceiros maravilhosos que já vem desenvolvendo um trabalho conosco, se tratando de saúde mental, que são a Alcione e o Anderson, representando a Fundação Mafre, e a Universidade Unifesp, estão trazendo aqui para a gente uma ação que está já em andamento nas diretorias de ensino e, consequentemente, nas escolas, e para contar com o engajamento e também o entendimento de vocês para, né, saberem como é que isso vai se dar ao longo desse mês, já que a gente já está, né, no meio do mês. Eu vou passar a palavra, então, para os especialistas trazerem as particularidades dessas ações e qual é o nosso foco no final, né? Nós vamos ter um calendário aí de ações que vão envolver professores, estudantes e toda a comunidade escolar. Então, estou muito feliz aqui de representar o Conviva hoje, em nome da equipe central na Secretaria de Educação, e passo a palavra para o Anderson agora, para ele começar a explicar qual é a intenção que a gente tem com essas atividades, essas ações, quem é o responsável, e depois para a Alcione trazer aí o passo a passo de como que essas atividades devem ser realizadas, tá bom? Então, depois, mais tarde, eu volto e aí a gente conversa mais um pouquinho. Passa a palavra, Anderson. Bom dia. Anderson, seu áudio está fechado. Não abriu o áudio? Alcione quer falar, então? Pode ser, passa para mim, Ilana. E aí a gente vai conversando enquanto o Anderson se reconecta. Ah, tá ótimo. Então pode começar. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje para falar sobre essa campanha de valorização da vida nesse mês de setembro. Isso está associado, né, a um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí durante o ano de formação, e especificamente agora em setembro, em razão da campanha, né, de prevenção ao suicídio, né, do Setembro Amarelo, nós, associadas à formação, nós pensamos uma série de ações para poder auxiliar, para poder, na verdade, somar aquelas atividades que a gente sabe que muitas unidades escolares já estão organizando, tá? Então, Bom dia, isso... Alcione. Opa! Temos o Anderson de volta! Ô, Anderson, muito bom. Então, eu vou passar a palavra para você, vai lá. Bom, desculpa, né? Coisas de mundo tecnológico. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo, aí quando entra ao vivo começa a dar errado. Bom dia, Ilana, né? Agradeço toda a equipe do Conviva, Fundação Mafre, que permite a gente realizar esse projeto, né? Bom dia a todos e todas. Minha companheira Alcione, né? Consegui pegar um pouquinho aqui da fala dela, ela já estava, certamente falaria tudo que precisava. Mas qual que é a ideia, né? A gente poder contar um pouco como a gente organizou essas ações de setembro, né? Então, não é o primeiro ano que a gente fica responsável, né, por realizar algumas atividades com a escola. E aí a gente se deparou, né, desde o primeiro ano, com os desafios, né, de se trabalhar com um tema que é tão complexo, que é o tema do suicídio, da automutilação. Enquanto pesquisadores dessa área, né, e a gente tem acompanhado qual que é a melhor forma de se abordar esse tema. Então, vocês devem lembrar que há algum tempo atrás a gente falava muito abertamente durante setembro a respeito do suicídio, né, e todas as instituições que têm trabalhado com isso ao longo dos últimos anos têm mudado um pouco a forma de abordagem, né, buscando uma maneira mais positiva de valorização da vida, de estimular o bem-estar,
do que necessariamente ficar falando de suicídio, né? É um mito, né? A gente já vai falar isso durante a nossa formação, então assim, não se preocupem, falar de suicídio não é um estímulo, né, para que as pessoas cometam suicídio, ao contrário, né, falar de suicídio e a gente oferecer possibilidades de ajuda é um fator de proteção, mas muda um pouco quando a gente faz uma campanha, né, em rede de televisão ou uma campanha muito ampla no qual a gente fala muito do tema e não necessariamente fica estabelecido como essa pessoa que precisa pode encontrar ajuda, né? Então, o cuidado, né, com o Setembro Amarelo tem sido feito nesse sentido e a gente concorda, né, que a gente precisa usar setembro como um mês positivo de valorização da vida e também de criar estruturas que possam acolher as pessoas que estão em sofrimento, né? Então, esse foi o conceito que embasou a nossa proposta. Então, a gente tem, né, vocês vão perceber, um conjunto de ações que foram pensadas ao longo desse mês, né, invade até um pouco do próximo mês, e aqui já fica também uma outra recomendação, né, que a gente não fale sobre valorização da vida só em setembro, né, porque as pessoas sofrem o ano inteiro, né, então a gente não se incomodou que parte da nossa formação ficasse para o próximo mês. Isso é até simbólico, né, é algo que a gente defende. E a gente vai ter, então, né, um conjunto que é um crescendo, né, de atividades que a gente já vem trabalhando, sobretudo com as escolas e com educadores. A gente já teve uma formação no qual a gente pôde abordar suicídio o ano passado, a gente fez o livro, né, que a gente publicou recentemente e que tenho certeza que vocês já tomaram conhecimento. Tem um capítulo sobre suicídio nesse livro, né, então já é um material que dá embasamento. E a gente tem, ao final do mês, previsto uma formação que a gente pretende aprofundar esse conceito, né, mas aí voltado para vocês, educadores, para os gestores. Então, não criem, a gente não vai frustrar a expectativa, né, de, enquanto coordenadores desse projeto, de aprofundar e de fazer uma formação sobre suicídio. Mas, enquanto atividade nas escolas, né, a gente propôs algo muito mais leve, que a gente espera que mobilize as escolas durante todo o mês, lembrando que a gente não quer concorrer com outras atividades que já estavam planejadas, né, então a ideia das nossas atividades aqui é que elas possam, inclusive, se somar a outras, né, que já estavam pensadas na escola, e aí a Alcione daqui a pouco explica detalhadamente, mas basicamente, a gente pretende mobilizar todas as escolas, os estudantes, estimular o protagonismo estudantil, primeiro, no reconhecimento, né, de qual que é o estado emocional, de quais os sentimentos que a gente tem naquele momento, saber que a gente pode pedir ajuda, né, saber que a gente pode oferecer ajuda a alguém, conseguir valorizar, né, as questões positivas que a gente passa pela vida todos os dias. E quando a gente perceber que alguma coisa não está indo muito bem, que a gente saiba pedir ajuda, né? E aí a gente considera que a escola é sim um local de apoio, né? E vocês com certeza já têm atuado nesse sentido, mesmo que a gente não tenha um canal específico de acolhimento, às vezes as questões chegam porque a gente sempre tem uma relação muito próxima com os nossos estudantes, então a ideia é a gente repensar um pouco, né, como a gente pode reconhecer essas questões, como que a gente faz esse acolhimento e, obviamente, né, não deixar a escola desamparada, né, sem saber como lidar com uma questão que é complexa, né, e aí eu acho que entra toda uma estrutura que o Conviva tem tentado montar, de ter psicólogos de apoio, né? A gente tem falado muito também da importância da escola estar conectada a uma rede protetiva que envolve também a área da saúde, né? Então, a ideia, né, é que a gente desenvolva essas ações ao longo do mês. A gente está fazendo quase que um laboratório do tema que a gente conversou o mês passado. Então, a formação passada. Então, na formação passada, a gente falou muito do uso das redes sociais, né, que pode ser uma aliada nas nossas ações. Então, a gente vai estimular que as redes sociais elas sejam usadas de forma protetiva para as ações de setembro.
E tem um último objetivo, né, que é a gente poder, na nossa formação, usar tudo aquilo que acontecer durante esse mês, né? Então, há uma expectativa da nossa parte que, em as escolas, aplicando, né, algumas ações, que a gente possa fazer uma formação partindo de exemplos práticos, né, de como as escolas se sentiram, se as ações foram aplicadas, qual o resultado que elas geraram. Eu acho que isso também vai dar concretude para a formação que a gente vai pensar ao final do mês, né? Então, estou feliz de estar aqui mais uma vez, né? Agradeço novamente a oportunidade. Espero, né, que as escolas tenham aí um mês de bastante trabalho e de reflexão e que a gente possa construir ações, né? A gente sabe o quanto é complexo essa questão do suicídio, do sofrimento, da automutilação, né? Então a gente está aqui para buscar, junto com vocês, alguns caminhos de como lidar com isso. E eu passo para a Alcione, né, que ela vai poder detalhar um pouco mais aí quais as ações que a gente propôs. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Obrigada, Ilana. Obrigada, professor Rodrigo. Eu acho que assim esse ponto que o Anderson trouxe, né, que ele reforçou quando a gente vai falar agora especificamente das ações que a gente está trazendo, é que elas estão entrando realmente como uma sugestão, tá? Então, tanto elas podem se somar às ações que vocês já planejaram, como elas podem ser as ações principais, mas a ideia era trazer alguma coisa, né, que pudesse, então, ser implementada e de uma forma simples, considerando o contexto que a gente está vivendo. Então, quando a gente lembra, né, da campanha do Setembro Amarelo, que foi feita em 2019, né, aí pelo Conviva, né, e teve também proposição de atividades, né, então de jogos, de gincanas. Estas atividades envolviam muita interação, muito estar junto, né? E o nosso desafio era pensar como é que a gente pode pensar e organizar alguma ação, né, que a gente pudesse sugerir para as unidades escolares, que aproximasse, né, que pudesse trazer fortalecer esse vínculo, né, que é extremamente importante e protetivo quando a gente fala de valorização da vida, né, e esse é o principal papel da escola, né, é justamente fortalecer o que a gente chama de fatores de proteção, né, e o vínculo, essa relação mais forte entre os estudantes, do estudante com a escola, do estudante com o educador, entre os próprios educadores. Isso cria um clima emocional que ele é extremamente protetivo, né, quando a gente fala em relação à saúde mental e a gente fala de prevenção ao suicídio, né? Dá um sentimento de pertencimento, dá uma sensação de não se estar sozinho, de poder contar com o outro, e isto tem um valor enorme. Só que o desafio era, estamos em pandemia, né? A rotina da escola ainda não está normalizada, né? Então as aulas presenciais estão acontecendo não para todas as unidades e também não no ritmo normal, tem o distanciamento. Então, como é que a gente poderia pensar em ações, né, que fortalecessem o vínculo, mas considerando todo esse contexto? Então, eu vou pedir para transmitirem, para colocarem os slides, para a gente poder, então, pensar nessas ações, poder explicar essas ações, que a gente procurou fazer com que elas fossem relativamente simples, fossem fáceis de implementar, né, fáceis de serem realizadas, pudessem ser feitas tanto pessoalmente como utilizando as redes sociais, né, mas que tivessem, no final, por objetivo gerar essa que a gente chamou de corrente do bem, né, uma série de ações
mobilizadoras, né? Então, talvez vocês já tenham visto o filme Corrente do Bem, teve alguns vídeos que rolaram na internet também, que uma pessoa faz uma pequena ação e essa ação inspira a outra a fazer uma ação positiva, que inspira uma outra, gerando uma enorme corrente. Então, foi essa um pouco a ideia que nós tivemos. Então, pode passar o slide, por favor. Mais um. Ok? Que é um pouquinho do que a gente falou, né? Então, de trazer essas ações que pudessem ser simples, fáceis de comunicar, fáceis de realizar. Mais um, por favor. E aí a ideia, uma outra coisa que é bastante importante, a gente pensou em ações que pudessem envolver tanto os estudantes, quanto os educadores, os gestores e os demais colaboradores da escola, tá? Então, são ações que elas vão poder ser realizadas por toda a comunidade escolar, né? Mas de uma forma que parta de uma iniciativa individual e que vai envolvendo, então, as outras pessoas, tá? Pode passar, por favor? Ok, aí então é o nome da campanha, é a Corrente do Bem, né? Então, Juntos pela Vida, mais um, por gentileza. E aí, assim, como é que nós organizamos, então, essas ações, né? Elas são 4 ações bastante simples, que nós vamos propor que todos dentro da escola realizem uma por dia, tá? Então, são 4 ações diferentes, está se propondo um período entre dia 17 e dia 27, agora de setembro, tá? Mas elas podem começar a ser realizadas antes, não tem problema. E aí, então, a gente vai falar da primeira ação, e a primeira ação, que nós chamamos de ação do bem, fale com alguém com quem você nunca falou na escola, ou que está sumido dos encontros online. Trocar uma palavra com uma pessoa nova ou com quem faz tempo que não aparece faz com que a gente se sinta mais próximo e pode ser o começo de uma amizade. Então, o estímulo aqui é que o estudante, o educador, o colaborador, ou aborde, né, presencialmente, se for possível, alguém que faz tempo que ele não via, ou alguém que ele nunca falou, ou alguém que faz tempo também que ele não conversa, e isso pode acontecer presencialmente ou pelas redes sociais, né? A gente sabe que, principalmente para o adolescente, né, é um pouco desafiador essa coisa de chegar no outro, mas às vezes ele saber que pode fazer isso pelo WhatsApp ou pela rede social facilita, né? Então a ideia é dar um oi, como é que você está, ou faz tempo que eu não ouço de você, mas poder gerar essa aproximação por meio dessa comunicação, tá? Então, depois essas ações vocês vão receber detalhadas, e inclusive vão ter banners que vão poder ser enviados para os alunos, vão poder ser impressos para estimular que eles façam essa ação. Pode passar para o próximo, por favor? E aí, a ação do bem 2, que não vai ter essa imagem, tá, gente? Essa imagem aqui era uma imagem que a gente acabou não trocando no slide, a imagem é outra, mas a proposta é: oferecer ajuda cria oportunidades para mostrarmos nosso valor. Então, o convite aqui é que cada um faça uma ação, né, busque alguém oferecendo ajuda, né? Porque faz com que o outro saiba que não está sozinho e que se sinta melhor. Então, a ideia é que ofereça ajuda para um colega, para, de repente, rever um conteúdo, ofereça ajuda para um colaborador dentro da escola, para um educador, né? E o educador também, para um aluno, para outro educador, para alguém da gestão. Então, a ideia é oferecer uma ajuda que pode ser simples, né, para realizar alguma coisa, ou pode ser até uma palavra de apoio, né, se sentir que a pessoa não está bem. Então, essa ajuda pode se traduzir de várias formas. Eu vou pedir para passar para a terceira ação do bem, o próximo slide, por favor.
A terceira ação é reconhecer que a gente precisa de ajuda é uma demonstração de força, não de fraqueza. Pedir ajuda dá uma grande oportunidade ao outro de mostrar que ele é necessário e a você de não se sentir sozinho. Então, aí agora o estímulo é para que cada um, neste dia, busque alguém e peça uma ajuda. E aí também pode ser uma coisa muito simples, pode ser ajudar com conteúdo, pode ser ajudar para resolver um problema, pode ser ajudar para desabafar sobre alguma coisa, ou até para contar alguma coisa, porque a gente sabe que a habilidade de pedir ajuda é uma habilidade extremamente importante, né? Quando a gente fala das habilidades socioemocionais, ela é uma habilidade preciosa, né? Então, o estímulo é para que se busque pedir uma ajuda mesmo que simples. E a última ação do bem, que é a ação 4, pode passar o slide, por favor. Ser capaz de apreciar o bom da vida. A felicidade também é construída com o desenvolvimento da capacidade de contentamento e de ter uma visão positiva do sentido da vida. Então, essa ação do bem, ela é um pouquinho diferente. O convite vai ser para que todos possam registrar, que possam escrever coisas que o deixam feliz. É o cheiro do café de manhã, é quando eu falo com o meu amigo, ele me dá um alô, é quando eu encontro tal pessoa, ou é quando eu como aquela coisa que eu gosto, não importa. Mas essa capacidade de reconhecer as pequenas coisas do dia a dia que geram contentamento é muito importante para o bem-estar, e ela tem uma ação protetiva. Essa ação ela é um pouquinho diferente das outras, né? Porque ela vai envolver que o estudante, o educador, o colaborador faça esse registro e envie, né, para o responsável da turma ou da escola. Né? Então, no detalhamento dessas ações, vocês vão ver que vai ter um responsável por cada sala, né? Que pode ser um educador, quer dizer, isso vai ser organizado dentro da escola, que ele vai tanto estimular estas ações, como receber o registro. Tá? Então, a ideia é incentivar que possa se fazer registro dessas ações. Então, pode ser o print de uma tela, né, de uma mensagem, pode ser uma fotografia, pode ser um relato de como se sentiu fazendo aquela ação do bem, né, como foi receber aquela ação. Então, são 4 ações, não precisa ser feito exatamente nessa sequência. Também, se a pessoa gostou de uma ação e quiser fazer a mesma ação em todos os dias, pode. A ideia foi trazer essas sugestões de uma forma bastante flexível. Se também o estudante, a pessoa tem uma ideia de uma outra ação do bem, né, que ela se inspirou, achou legal fazer, também pode ser somada. Então, pensamos nisso como uma forma de mobilizar, de fazer com que cada um pudesse se vincular ao outro, se conectar ao outro, gerando aí uma relação afetuosa, um fortalecimento desses vínculos, né, o que vem ao encontro daquilo que hoje se preconiza, né, como ação protetiva quando a gente fala de valorização da vida. Eu vou passar para a Ilana, vai passar um pouquinho o cronograma, vocês vão receber todo o detalhamento de como isso vai se dar, porque entre o dia 17 e o dia 27 serão feitas as ações, e no dia 28 a ideia é que se faça um grande compartilhamento dentro da escola, tá? Então, que estudantes, educadores, colaboradores possam compartilhar como foi fazer essas ações, e que isso seja, então, registrado e seja passado aí para os gestores do Conviva. No dia 1º de outubro e dia 8 de outubro, na nossa formação, nós vamos convidar 4 escolas que possam compartilhar o que foi feito, qual foi o impacto dessas ações, né? Então, a ideia é que a gente dê também uma ampla visibilidade aí na rede para o resultado destas ações, né? E que isso possa inspirar, né, outras unidades escolares, que possam inspirar toda a rede
ao longo do ano, não só no mês de setembro. Ilana, eu passo a palavra, então, para você poder detalhar aí como é que vai ser, melhor como ficou esse nosso cronograma. Ah, tá ótimo. Obrigada, Alcione e Anderson, que falaram aí anteriormente. Eu estou acompanhando o chat aqui, estão falando sobre café, não ter café, fazer uma socialização tomando um café. Seria muito bom que nós pudéssemos fazer isso nesse momento, inclusive. Às vezes falta café, mas lugar para interagir não falta. Então, esse olhar, essa prática de se colocar no lugar do outro, de querer saber se ele está bem, não precisa acontecer em setembro. A professora escreveu aqui, essa ação, poxa, poderia ter acontecido em agosto. Sim, poderia ter acontecido em agosto, se nós já não tivéssemos um cronograma de atividades e ações em agosto. Inclusive, foi um mês bem robusto, né, Alcione e Anderson, por conta das ações de saúde mental. Então, valorizar a vida tem vínculo com essa perspectiva de saúde mental, de promoção de saúde mental. E a escola, ela tem, no caso a educação, como instituição social, ela tem essa finalidade. Nós não trabalhamos com atendimento de demanda específica de saúde mental, porque não é a nossa especificidade. Nossa especificidade é ensinar, educar, preparar para o mundo do trabalho, da vida, enfim. Porém, como instituição social, dentro de uma rede protetiva, nosso papel é a prevenção. Então, se abordarmos esses assuntos, pode favorecer um ambiente solidário, acolhedor, e com que as pessoas se sintam seguras para pedir apoio. A gente não está aqui no mundo de Poliana achando que uma ação em setembro, por ser o mês da valorização da vida e o combate ao suicídio, que a gente vai conseguir atingir a todos aqueles que estão em sofrimento. Não, a gente tem essa consciência e é importante que vocês, professores, tenham também. Aí a grande virada de chave. Por que falar sobre isso agora em setembro? Porque está em todo lugar, tá na mídia, enfim. Então a gente está acompanhando, logicamente, essa lógica, mas ao mesmo tempo, porque nós já fizemos esse movimento que está acontecendo hoje aqui em Linguagens. A gente tentou, pelo menos ontem, né? Não deu muito certo, a transmissão não deu muito certo, mas vai ficar lá disponível para os professores de ciências humanas poderem acompanhar. E já foi feita uma orientação técnica para as diretorias de ensino, e a gente vai ter esse cronograma que eu vou apresentar aqui, que inclusive a Alcione já citou algumas datas, porque vai impactar na atividade de vocês na escola. Pode ser que a sua escola já tenha desenvolvido ou pensado em um dia específico, que pode ser justamente o dia, né, que foi o dia 10 de setembro, enfim, pode ser que tenha se planejado para fazer alguma ação diferente, e tudo bem, isso aqui é uma sugestão. É claro que a gente adoraria que todo mundo fizesse, para a gente ter uma noção de como que é o impacto em cada escola. Mas como cada escola é um universo, e você, professor, que trabalha em 2 ou 3 períodos na mesma escola ou em outras, não é o mesmo professor, porque você não está com as mesmas turmas, não são os mesmos alunos. Então, consequentemente, as ações vão ser diferentes mesmo. Mas a questão aqui vamos falar sobre vida, e vamos trabalhar em cima daquilo que é mais caro ao ser humano, que é a empatia. Porque a empatia a gente não ensina. É uma capacidade, você desenvolve essa aptidão, né? Você tem essa característica em você ou não. E aí, quando você não tem, você também, né, forçar a pessoa a ser empático é uma coisa tão forçada que não combina, né? Então, a ideia aqui é dizer, olha, gente, existe uma série aí de atividades, são 4 atividades. A ideia é que sejam utilizadas e feitas com os estudantes, mas é claro, é óbvio que pode ser usada também nas reuniões de ATPC, pode ser feita uma ação com os professores, colaboradores da escola, a diretoria de ensino, o núcleo pedagógico pode fazer entre os PCNPs, inclusive isso foi estimulado, né, pelos nossos parceiros. Gente, essas práticas elas não são exclusivas para estudantes, elas são para qualquer pessoa, então sintam-se à vontade para utilizar isso. E não só agora, ao longo do ano, vinculem com seus conteúdos e sejam felizes, entendeu? A questão aqui não é atrapalhar, é facilitar. Mas a gente tem um cronograma e eu vou passar para vocês. Então, por favor, se puder voltar para o slide, eu agradeço.
Então, como a Alcione apresentou anteriormente, nós temos aí do dia 17 ao 27 agora de setembro, a realização das atividades. Então, a gente tem a divulgação, no caso aqui é uma divulgação, e é o tempo para vocês poderem desenvolver. Ah, mas eu sou obrigado? Não, gente, ninguém é obrigado a nada nessa vida, a não ser sob pena da lei, como está na Constituição. Porém, a gente gostaria muito que vocês tivessem esse olhar carinhoso para essa questão da valorização da vida e pegassem essas atividades, observassem se cabe, em que turma que daria certo e conversassem com as gestões escolares para alinhar de uma forma bacana, né? Porque se todos os professores entrarem nas mesmas turmas e outras turmas não tiverem essa ação desenvolvida, fica meio que um desequilíbrio. Então, vocês alinham com a supervisão de vocês, desculpa, com a gestão escolar, com a coordenação, e vejam como é a melhor forma de desenvolver isso, tá? Então, tem a divulgação da campanha aqui por nós, pelas redes, a gente já enviou material para a diretoria, já enviamos o material para as escolas, então já está na mão de quem tem que fazer disparar a coisa. E aí a unidade escolar, então, escolhe 4 dias para desenvolver essas atividades, sendo cada dia uma atividade, ou como a Alcione falou, uma atividade que deu muito certo, vocês acham que vai funcionar melhor, pode ser utilizada nos outros dias também. Aí fica à disposição de vocês escolherem. Pode passar. Antes de falar do dia 28, no dia 20 haverá uma live, né? Vai haver uma live com um especialista, vai falar exatamente sobre a questão do suicídio. Aí esse especialista ele vai trazer uma discussão que ele vai focar realmente nessa questão da identificação dos sinais, o que a gente precisa fazer enquanto cidadão, logicamente, né, para ajudar a proteger a vida de alguém, amparar, dar esse suporte, que não é um suporte técnico, que fique claro, ninguém aqui é psicólogo, pelo menos, né, os professores, ou os que são psicólogos não estão psicólogos enquanto são professores, né? Então, assim, a gente não tem essa característica de atendimento clínico, tá? A gente vai ter apenas a ideia de, poxa, eu estou identificando que esse estudante que era assim, agora está assado. O que eu tenho que fazer? Acionar a rede protetiva, mas de que forma? Mas eu tenho que fazer isso quanto professor ou eu passo isso para a gestão escolar? Até porque a gente tem que ter segurança naquilo que vai fazer, né? Então, dia 20 haverá uma live, é aquela live que a gente tem, que é super gostosa, que a gente discute vários temas, mas nesse caso a gente vai trazer especificamente a questão do suicídio, e vai ser muito interessante, então quem puder participar, a gente vai fazer a divulgação aí nas mídias e tudo mais, então em breve vocês terão aí o card para fazer divulgação. Aí dia 28, voltando para o PPT, por favor, a gente vai ter o compartilhamento das ações, que a gente está chamando do dia D. Na orientação técnica, uma PCNP deu ideia, ou foi uma supervisora, não me lembro, ela deu ideia da gente batizar o dia D de dia V, dia da vida. Aí, como a rede já usa dia D, ficou só dia D, dia da vida. Então, todos os documentos que a gente mandou, viu, Anderson e Alcione, nem sei se a gente chegou a falar para vocês, a gente já colocou dia D traço dia da vida. Então, ficou assim. Então, nesse dia, as escolas vão se organizar para fazer o compartilhamento interno desse momento. Nesse dia D, uma atividade entre as 4 pode ser o foco da ação, como uma outra que englobe toda a comunidade escolar, num dia de a gente ter rodas de conversa, compartilhamento de experiências, e no final a criação de um painel com essas impressões, com essas perspectivas sobre o que é valorizar a vida de todos e cada um. Então, o professor está junto nessa daí, tá? É a vida do professor, é a vida da tia da cantina, é a vida da funcionária da secretaria, é a vida como um todo. Então, pode passar, por favor. Aí a gente vai ter no próprio dia 28 uma outra live, que vai das 15 às 16h30. Estão todos convidados, não é obrigatória a participação, é claro, porém, como um desdobramento dessa sequência, seria muito bacana para quem tiver disponibilidade e tempo puder participar, porque a gente vai ter aí a presença do secretário Rossielli e também, né, lógico, os nossos parceiros aí, que são fundamentais, até porque eles que pensaram com muito carinho essa dinâmica toda, então eles vão discutir um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, a questão da importância mesmo da gente trazer isso para o ambiente escolar, não somente em setembro.
ser uma dinâmica de trabalho e conversa constante para a promoção de saúde mental de todos e cada um. E aí, pode passar, no dia 1º e também no dia 8, nós vamos ter mais outras 2 ações formativas. Nessas formações a gente vai ter, então elas vão ser mais longas, né, com uma característica de orientação técnica, e vão das 9 às 11h30, e aí ela vai contar público geral, vai ter gestor no caso, quando a gente fala gestor, é gestor Conviva, gestor da diretoria de ensino, das escolas, os professores, os estudantes também das 4 unidades escolares, como a Alcione citou, que tiveram a realização de atividades e tiveram, né, uma boa devolutiva do público atendido. Então, assim, vai ser uma ação bem robusta, pode tirar o PPT por hora, vai ser uma ação bem robusta para que a gente possa encerrar as ações de valorização da vida, trazendo, então, essa questão da perspectiva da prevenção do suicídio, mas que também essa ideia de acolher a todos e cada um seja uma constante. Bom, o Conviva fala muito de acolhimento, né? O livro, que, como o Anderson falou, né, tem um capítulo específico, fala muito sobre o acolher, né, o sofrimento alheio, e ter essa posição de empatia frente ao sofrimento da outra pessoa, né? Porque todo mundo está passível de passar por uma situação de sofrimento mental, então não é uma loteria, né? Quer dizer, qualquer um pode sofrer algum tipo de situação, depressão, enfim, que te leve ao limite, né? E aí esse limite, às vezes a gente tem condição e às vezes a gente não tem de entender os processos e fazer os encaminhamentos, né? Ou até simplesmente apenas ouvir. Já às vezes isso já salva uma vida. E aí, voltando para o PPT, a gente tem aí uma... Deixa eu ver onde está. Eu já estou perdida, peraí. Pode passar, é o próximo. A gente tem essa frase aqui. Peraí. Pulou aqui para mim. Ah, sim, isso mesmo. É a importância de estimular o protagonismo estudantil, envolvendo os estudantes, acolhedores e do Grêmio também. Então, no desenvolvimento das ações na escola, seria legal que tivesse a participação dos estudantes do Grêmio, né, para ajudarem ao desenvolvimento das ações, né, e inclusive fazendo a integração com o projeto de vida, já que a gente está falando, né, da valorização da vida, a gente está falando de projeto futuro. Então, nada melhor do que falar de projeto de vida. Eu vou passar a palavra para os nossos parceiros, porque a gente já está chegando ao término do nosso tempo, para que de repente possam completar com alguma fala que ficou pendente. Eu vi aqui no chat algumas falas, algumas colocações e tal, falando sobre luto também, são questões que a gente também vai voltar a abordar. Mas nesses outros momentos eu acredito que vai ficar mais fácil para poder trazer esses assuntos. Então eu passo a palavra para o Anderson ou para a Alcione, que quiserem falar alguma coisa, para a gente completar essa formação do dia, e aí a gente já parte para o encerramento, tá bom? Passo a palavra. Bom, obrigado, Ilana. Eu acho que a questão levantada sobre luto, né, não só sobre luto, mas a gente chama de pós-venção, né, que é quais ações a gente pode realizar depois de uma tentativa de suicídio, de um suicídio, isso está contemplado na formação, né? Então a gente espera poder aprofundar algumas dessas questões, então esperem um pouquinho de paciência, a gente vai chegar lá, a formação já está toda desenhada. E eu só quero agradecer, Ilana falou muito bem, né, sobre como a gente pode, durante esse mês, né, favorecer as ações de promoção da saúde mental, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Desde que a gente foi convidado para coordenar esse projeto, né, a gente é educador, eu estou na universidade e eu também vivo esse dilema, né, de que as instituições de ensino não são instituições de saúde, a gente não tem um papel direto, né, assistencial, mas é fundamental a gente pensar um pouco sobre
como a saúde mental ela é o nosso instrumento, né, que propicia, inclusive, a nossa aprendizagem. Então, também não dá para a gente desconsiderar, né, as questões de saúde mental e emocional, porque sem um ambiente ali minimamente organizado, a gente não consegue atingir o nosso objetivo, que é o processo de aprendizagem, as questões educacionais. Então, acho que é nesse contexto que a gente tem pensado as formações, que a gente tem proposto essas ações. A gente está animado, né? Espero que vocês também fiquem. Estamos ansiosos para saber dos resultados, né, ao final do mês. E quero agradecer, mais uma vez, me colocando à disposição, né, caso alguma escola tenha aí alguma questão durante as atividades, né, o Conviva tem nosso contato direto aqui, então, via Conviva, vocês também conseguem nos acionar, né? Quero agradecer e desejar um bom dia a todos e todas. Obrigada, Anderson, Ilana, professor Rodrigo, a todos vocês que ficaram conosco aqui. Eu acho que é muito importante a gente dizer que, assim, essas ações que a gente pensou, essa campanha, quando a gente fala de valorização da vida, a gente procura se pautar não só na experiência, né, que a gente tem como educador, mas muito na ciência, nos estudos, que tem mostrado, né, que quando a escola exerce, né, esse papel de acolhimento e apoio, isso tem um impacto gigantesco, gigantesco mesmo, na melhora da saúde mental e na proteção, quando a gente fala de prevenção ao suicídio. E aí, essas ações do bem, elas estão muito ligadas com aquilo que a gente já faz, aquilo que é muito humano, que é estar junto com o outro, que é apoiar, né, que é pedir ajuda, que é dar uma palavra positiva, isso todos nós fazemos, né? Isso está para além daquilo que nós somos ou sabemos fazer profissionalmente, né? É um apelo para aquilo que é mais intrínseco da nossa natureza humana, que é estar com o outro, né? E estar junto com o outro é extremamente importante para que a gente possa ficar bem. Então, agradeço a todos vocês, né? Espero que a gente tenha muita coisa para contar, para compartilhar com vocês no dia 1 e no dia 8, para além dos conceitos técnicos que a gente vai trazer na formação, o compartilhamento que vocês farão das ações que foram realizadas. E um beijo para vocês, um ótimo mês, boas ações, e eu passo a palavra aí para a Ilana, para ela poder fechar. Obrigada, Alcione, Anderson. Eu estava aqui olhando o chat, e aí a pergunta que fizeram assim, nossa, mas então cadê os psicólogos? Cadê os psicólogos nas escolas? Gente, a gente tem um programa chamado Psicólogos da Educação, que faz atendimento, não é atendimento clínico, tá? É atendimento psicológico institucional, com foco em psicologia escolar, porém, que tem condição de fazer encaminhamentos para equipamentos de públicos de saúde, como o CAPS, e, enfim, Hospital Dia, numa situação de atendimento tanto de estudante quanto de professor. Procure a gestão da sua escola. Se a sua escola tem POC, que é o professor orientador de convivência, ele vai ter condição de responder. Se não tem, o vice-diretor tem condição, porque a gente bate nessa tecla. Inclusive, nós vamos ter hoje uma reunião com supervisores de ensino para falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades das ferramentas, enfim, algumas coisas que têm relação com agendamento de atendimento. É atendimento online, então, assim, se você tiver internet, um celular disponível, você pode participar de uma reunião e encontros assertivos, olhando essa questão do clima escolar e a melhoria de fluxo, enfim, planos de melhoria de forma geral. Então, tem sim, tá? Vai lá falar com o seu gestor, porque tem. É que o foco não é clínico, tá? O clínico nem é o ambiente, como já foi dito anteriormente. A outra pergunta que falaram antes de eu me despedir foi cuidar da saúde mental do professor é fundamental? Sim, com certeza, porque, né, em tempo de pandemia, quem não surtou não entendeu nada. É o que eu penso. Cuidar da saúde mental é muito importante. Teve uma pessoa que falou que uma coisa que eu achei tão interessante. Onde que tá? Perdi aqui no meio. Bom, de qualquer forma, vale lembrar, então, que nós disponibilizamos um material, um slide, um PPT, que deve ser preenchido pela diretoria de ensino. Esse slide vai contar com essas evidências, fotos e registros que vocês
vocês vão disponibilizar para a gestão escolar, consequentemente, com autorização de uso de imagem, é claro. E aí, dessa seleção, a gente vai tratar isso, e lá no final do ano, quando a gente fizer um apanhadão de todas as ações que os nossos parceiros contribuíram conosco, a gente vai ter, então, esse painelzão que vai ter lá, quem sabe, a sua escola, a sua atividade, seus aluninhos e você no meio. Então, por favor, se vocês realizarem essas atividades, registrem com as devidas autorizações, é claro, disponibilizem para a gestão escolar de vocês, porque com certeza para a gente vai ser muito importante saber o impacto disso, até para a gente pensar em outras ações ainda maiores e melhores para o próximo ano, tá bom? Então, vou me despedindo aqui, vocês viram aí o QR Code para vocês fazerem uma avaliação dessa pauta, e eu agradeço imensamente a contribuição de todos, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.